ressurreição, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Como acontecerá? Quem participará e quem estará lá? Um vídeo muito interessante e muito relevante para quem deseja descobrir como será a ressurreição, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Será um estudo profundo, escatológico, muito interessante para abençoar a sua vida. Olá, eu sou o pastor Joel Silveira, sou pastor, teólogo, e esse é um canal para pessoas como você, pessoas que amam a Deus e desejam servir ao Senhor com excelência. Hoje você vai aprender de forma rápida, simples e fácil como será a ressurreição, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Então, se você está pronto, vamos lá! Bom, se você gostou do tema, eu gostaria de convidar você para verificar se você já é inscrito no nosso canal. Caso você ainda não seja inscrito, para você se inscrever e ativar o sino das notificações, de forma que todas as vezes que nós fizermos um vídeo novo, o YouTube possa notificar você e assim você pode nos acompanhar a cada vídeo novo. Bom, nós vamos diretamente ao assunto sem perca de tempo, sem enrolação. Iremos falar como será a ressurreição dos mortos, aqueles que morreram em Cristo. Para isso nós vamos ler o que está escrito no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 16, onde diz: porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiramente nós vamos falar sobre a natureza da ressurreição. Primeiro ponto, eu gostaria de falar que a ressurreição será algo universal. O caráter desta ressurreição é universal porque justos e ímpios hão de ressuscitar. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Segunda coisa que eu gostaria de falar é que a ressurreição será dupla. Isso por se tratar de ressurreição de justos e ímpios. João 5, 29, Daniel 12, 2, Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 5. Os justos vão participar da primeira ressurreição, ao passo que os ímpios participarão da segunda ressurreição. Apocalipse capítulo 20, do versículo 13 ao 15. Terceiro ponto que eu gostaria de falar é que a ressurreição será corporal. Jesus confirmou a ressurreição corporal em João 5, 28, 29 e 30. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou corporalmente. Estando revestido de espiritualidade, o seu corpo mesmo assim poderia ser tocado e visto. Lucas 24, versículo 39. E de acordo com a palavra de Deus, nós entendemos que haverá necessidade de uma primeira ressurreição para os que morreram em Cristo e uma segunda ressurreição para os ímpios que morreram sem Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Bom, agora nós vamos explicar sobre as duas ressurreições. Qual será a primeira ressurreição, pastor Joel? O tempo da primeira ressurreição estará dividida em 3 fases. A primeira ressurreição refere-se a Cristo e os mortos, os santos que morreram antes da vinda do Senhor Jesus, os quais são chamados as primícias dos mortos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Mateus capítulo 27, versículos 52 e 53. A segunda ressurreição trata-se daqueles que morreram em Cristo. Isso na área neotestamentária, no chamamento especial da volta do Senhor Jesus. Que isso nós sabemos que ocorrerá nas nuvens. Esse evento ocorrerá simultaneamente ao arrebatamento da igreja, ou seja, dos vivos naquele grande dia. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 14 ao 17. A primeira fase da terceira ressurreição refere-se àqueles mortos no período da grande tribulação, ou seja, os mártires da grande tribulação. Sabemos que todos aqueles que ficarem para a grande tribulação serão afligidos, serão pressionados pelo anticristo que há de julgar e há de fazer muito mal para todas as nações da terra. Apocalipse capítulo 6, do versículo 9 ao 11, Apocalipse 7, do versículo 9 ao 17. Pastor, qual é a natureza dos corpos ressurretos? Bom, quando a Bíblia fala de sepulcros, pode se referir tanto às pessoas que foram colocadas nos sepulcros, nos cemitérios, quanto as pessoas também que estão nos fundos dos mares, ou até mesmo na barriga dos peixes. A ressurreição diz respeito aos mesmos corpos mortos. A Bíblia nunca fala que nós iremos receber um outro corpo. Muito pelo contrário, nós vamos pegar o mesmo corpo que nós tínhamos e seria transformado. No caso dos mortos em Cristo, serão transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35 ao 38. O apóstolo Paulo vai dizer que o corpo do crente ressurreto, ele vai ser glorioso como o do Senhor Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Naturalmente que os corpos ressurretos não serão feitos de carne e sangue. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Ou seja, será um corpo incorruptível, não sujeito à corrupção, nem as dores e nem as enfermidades. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42. Estes corpos serão cheios de forças e de vigor. Serão corpos espirituais revestidos do celestial. Pastor Joel, como será a segunda ressurreição? Bom, já sabemos que Jesus separou e distinguiu entre a ressurreição de justos e ímpios. João
capítulo 5, versículo 28 e 29. Os mortos não ressuscitaram até o final de 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, do versículo 5 em diante. Mas pastor, quando é que acontecerá esse evento? Esse evento ocorrerá no final do milênio, onde haverá o juízo do grande trono branco. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Qual será a natureza dos corpos ressuscitados dos ímpios? Na verdade, o processo será semelhante ao dos justos, porém será sem qualquer glória, isso para que eles fossem julgados pelas suas obras. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Daniel capítulo 12, versículo 2. Pastor, qual é o estado final dos ímpios? Na verdade, os ímpios eles ressuscitarão para uma segunda morte. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Não significa o seu aniquilamento, mas o banimento eterno da presença de Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 1 e versículo 9. Ou seja, eles ressuscitarão, serão julgados e logo após eles serão condenados ao lago de fogo e de enxofre. Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15. A doutrina da ressurreição foi confirmada por Cristo quando ele ressuscitou dentre os mortos. Os salvos devem ter sempre firmes e inabalável esperança da gloriosa ressurreição prometida. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Bom, agora nós vamos falar sobre o tribunal de Cristo e sobre as bodas do Cordeiro. Pastor Joel, como será o tribunal de Cristo? Porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que fez por meio do corpo, seja bem ou mal. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Pastor Joel, o que é o tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo ocorrerá após o arrebatamento da igreja. Será a recompensa das obras dos fiéis. Uma observação que gostaria de fazer é que nós não devemos confundir o tribunal de Cristo com o juízo do grande trono branco. O tribunal de Cristo é para a recompensa das obras dos fiéis. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Já o juízo final é para a condenação eterna dos ímpios. Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Apocalipse 21, versículo 8. Pastor, quando será o tribunal de Cristo? Bom, nós temos a certeza que não ocorrerá após a morte de um cristão, mas ela ocorrerá em um determinado momento, em uma ocasião especial, ou seja, depois do arrebatamento da igreja. Pastor Joel, onde será o tribunal de Cristo? Bom, nós entendemos que não existe um local específico que a Bíblia nos revele. Porém, no contexto geral das Escrituras, uma vez que a igreja foi arrebatada até as nuvens, nós entendemos que o tribunal de Cristo inevitavelmente ocorrerá nos céus, ou seja, nas regiões celestiais. Pastor Joel, mas quem será julgado no tribunal de Cristo? Bom, biblicamente serão julgados nesse tribunal de Cristo somente aqueles que foram remidos por Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 1 ao 10. Bom, nós entendemos pela Bíblia que nesse lugar somente entrarão os fiéis, e lá não haverá julgamento condenatório. Pastor Joel, quem será o juiz desse tribunal? Bom, a Bíblia diz que o exame feito nas obras dos crentes fiéis será feito pelo próprio Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. O próprio Senhor Jesus diz que todo juízo, todo poder e toda autoridade foi entregue nas mãos dele. Ou seja, depois do sacrifício, de toda a obra consumada na cruz, ele recebeu do próprio Deus toda a autoridade para julgar. Bom, nesse momento nós vamos falar sobre os tipos de galardões. O primeiro galardão é a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Tiago capítulo 1, versículo 12. Na verdade, não é uma vida como nós vivemos aqui na terra, mas é uma vida eterna que nós teremos devido ao preço que foi pago por Cristo na cruz. Na verdade, esse galardão é o prêmio da fidelidade eterna do crente. Segunda coroa, a coroa da vitória. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. Esta coroa também é denominada como coroa incorruptível, porque se refere à conquista do domínio do crente sobre os seus 3 maiores inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Terceira coroa, coroa do gozo. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 19. A palavra gozo significa satisfação, prazer e alegria. Um dos maiores prazeres do cristão aqui na terra é o de ganhar almas, ou seja, praticar o evangelismo pessoal aqui na terra. Isso para cada dia ganharmos mais almas para Cristo, pregando a palavra de Deus. Por isso que nós vamos encontrar no livro de Provérbios escrita a seguinte frase: quem ganha almas, sábio é. Provérbios 11, 30. Daniel 12, 3. Quarta coroa, coroa da justiça. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. O prêmio dos fiéis, os trabalhadores da fé, dos combatentes do Senhor Jesus, os quais venceram tudo esperando a vinda do Senhor. Quinta coroa, coroa da glória. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 ao 4.
Alguns eruditos e estudiosos da palavra de Deus entendem o seguinte, que este é um prêmio para os evangelistas, para os pregadores fiéis, que promoveram o reino de Deus aqui na terra, pregando a palavra de Deus sem esperar nada em troca. Pastor Joel, e sobre as bodas do Cordeiro? Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Bom, nos céus dar-se-á o encontro da igreja com Cristo, ou seja, da noiva com o noivo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Em seguida haverá o tribunal de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. E as bodas do Cordeiro, Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Pastor Joel, o que é as bodas do Cordeiro? Bom, agora eu vou explicar para você de forma rápida e simples. Quando ocorrerá as bodas do Cordeiro? Bom, não é difícil estabelecer o tempo deste evento. Ele ocorrerá entre o arrebatamento da igreja e a segunda fase da volta de Cristo. Ocorrerá precisamente após o julgamento dos crentes no tribunal de Cristo. Visto que em Apocalipse, capítulo 19, versículo 8, a esposa aparece agora vestida de linho fino, que são as justiças dos santos. Pastor Joel, quanto tempo durará as bodas do Cordeiro? Bom, biblicamente, o profeta Daniel vai falar na sua profecia com respeito às 70 semanas de Daniel. E nós interpretamos esta semana como sendo 7 anos. Ou seja, então a igreja estará nos céus por um período de 7 anos. E simultaneamente aqui na terra ocorrerá a grande tribulação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2. Ou seja, será 7 anos de festa no céu e 7 anos de grande tribulação aqui na terra. Pastor Joel, onde ocorrerá as bodas do Cordeiro? Bom, pela ordem natural dos eventos escatológicos, este evento ocorrerá no céu. Apocalipse capítulo 19, versículo 1, Apocalipse 21, versículo 9, onde João identificou lá no céu uma voz de uma grande multidão. E eles diziam Aleluia, onde ele identificou o lugar deste evento. Depois também nós vamos perceber agora a noiva de Cristo já glorificada e já preparada, coroada para o momento do casamento. Ou seja, nós entendemos que o céu é o lugar mais adequado para este evento que ocorrerá. Pastor Joel, quem participará das bodas do Cordeiro? Primeiro, o noivo Jesus Cristo. Segundo, a noiva que foi comprada pelo sangue de Jesus. Terceiro, os convidados, que são os seus exércitos celestiais. O casamento é o encontro de Cristo com a igreja. E a Bíblia vai dizer então que no final da grande tribulação, agora Cristo volta com a igreja, no livro de Apocalipse, capítulo 19, do versículo 1 em diante, onde a Bíblia diz que agora Cristo vai voltar na frente com seu cavalo branco, na sua coxa e na sua veste estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E na retaguarda do Senhor Jesus estará toda agora a sua igreja, glorificada, premiada e coroada. Ou seja, no final dos 7 anos, agora a igreja volta com Cristo para reinar aqui na terra por 1000 anos. Apocalipse capítulo 22 e versículo 17. O Espírito e a esposa dizem, vem. O noivo diz, ora, certamente cedo venho. A noiva diz, vem Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 22 e versículo 20. Bom, para você que chegou até aqui, eu quero convidar você que gostou desse vídeo para deixar um like, pois eu dei muita informação relevante, importante. Estou dando esse conteúdo grátis para você, porque o meu desejo é abençoar a sua vida. Também aproveite para deixar o seu comentário aqui embaixo do que você achou desse vídeo, pois esse vídeo realmente é um vídeo muito relevante e esclarecedor. E para você que chegou até aqui, eu também gostaria de falar outra coisa. Eu também fiz um outro vídeo falando sobre o arrebatamento da igreja, um vídeo muito importante, muito interessante e muito esclarecedor. Quero convidar você para ir lá. Você que tem dúvida, como será o arrebatamento da igreja? Ele vai ser pré-tribulacionista, vai ser mid-tribulacionista, ele vai ser pós-tribulacionista ou ele vai vir de modo gradativo? Se você tem dúvida, eu quero aconselhar esse vídeo aqui. Esse vídeo vai falar muitíssimo, vai esclarecer todas as suas dúvidas e eu não tenho dúvida que após esse vídeo você vai ter a certeza de como será a vinda do Senhor Jesus. Meu amigo, depois de tantas informações relevantes e interessantes, eu quero agradecer a sua presença e dizer que nós nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.